E tem alguns assuntos que estão tão quentes na minha cabeça, porque como eu estou fazendo aquele projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo, tem muita coisa que eu estou preparando agora, estudando agora. E, e às vezes a gente analisa também algumas teorias aí que estão nas redes sociais. Agora também tem gente me mandando livros com as suas teses, né? Que isso é muito bom, é muito importante. E eu costumo comentar, é muito interessante quando a gente vê que os críticos, isso acontecia na época de Kardec, né? Por isso que é bom a gente reproduzir o comportamento dele. Quando a gente recebe esses materiais ou analisa esses materiais, a gente vê que o autor que tenta contrapor essas ideias, ele não estudou direito ou ele falha nos argumentos dele. Então, isso nos traz uma tranquilidade, né? Porque, como dizia Kardec, Kardec dizia assim: até hoje o crítico sério não apareceu. E a gente, cada vez mais que a gente estuda agora, em 2024, e a gente vai vendo os críticos, é impressionante como isso parece que se mantém. A gente está em 2024 e os críticos de Kardec ainda não apareceu um crítico sério. Eu estou lendo agora a obra de um autor que ele defende, né, as colônias espirituais, justamente o contrário do que a gente está mostrando nesse nosso projeto. Então ele me mandou os livros dele. É impressionante assim a quantidade de detalhes que ele erra. Então ele faz afirmações baseado em, ele tira conclusões baseado em premissas erradas. Então ele não percebeu que a conclusão dele parece que tem sentido, mas ele não percebeu que a premissa tá para citar um exemplo. É engraçado como ele tenta resolver a questão da universalidade, porque como ele quer fundamentar e ele precisa usar, ele quer usar os textos de Kardec para fundamentar a tese dele, ele diz assim, ó, primeiro que ele pensa que a universalidade é uma questão de número, ele entende assim, ele verbaliza assim. Então ele cita 46 autores, olha que interessante, 46 autores que pós-Kardec falaram sobre colônias espirituais. Ele diz, olha, há uma concordância aqui, porque tem 46 autores falando sobre isso. Aí, tem um trecho lá no texto da universalidade, lá no Evangelho, que Kardec diz que ele contava com a ajuda de mais de 1000 centro-espíritas. E Kardec diz isso. Então, veja, como ele está discutindo a questão do número, e não é só isso, tá? A gente já deixou claro, não é só o número, mas vamos pegar só a parte do número. Olha que curioso o que ele faz. Ele tem um problemão nessa tese dele sobre números, porque ele apresentou 46. E aí, lá na universalidade, diz que Kardec tinha 1000 centro espíritas. Então, vamos supor que cada centro espírita tinha um espírito. Nem não era assim, mas vamos supor. Então, eu tinha 1000 espíritos contra 46 da tese dele. Então, não é o número que importa, mas mesmo dentro da lógica dele, a teoria dele perde. Porque Kardec tinha 1000 e ele tem 46. Mas aí ele tem uma saída que é. Aqui eu estou colocando como é que se diz? Ironia, tá? Que é genial a saída dele para resolver esse problema. Sabe o que ele faz? Ele diz assim no livro dele: quando Kardec diz que tinha mais de 1000 centros espíritas, a gente não pode levar ao pé da letra esse número. Ele aqui usou uma simbologia. Então, olha o que o autor faz. Ele descredibiliza a informação que Kardec deu. Então, ele diz que, na verdade, quando Kardec disse que era 1000, não era 1000. Percebe? Então, olha o que um autor faz para tentar defender a sua tese. Então, ele tenta mudar uma leitura de um dado, de um número estatístico que Kardec dá, e a gente sabe que Kardec era muito rigoroso com a questão dos números, muito rigoroso. Toda vez que Kardec vai dar estatísticas, ele é muito rigoroso. Então, mas ele diz que não, ele diz que Kardec não foram 1000. E ele tenta fazer um cálculo muito louco para tentar mostrar por que não era 1000. Aí ele faz assim, ele pega o número de sessões que a sociedade tinha na sexta-feira, a sociedade de Kardec, ele calcula as horas pelo número de espíritos e vê como seria impossível aquela quantidade em uma reunião de sexta-feira. Mas ele também ignorou
que não era só nas reuniões de sexta-feira da Sociedade Parisiense que Kardec se comunicava com os espíritos. Aquele era um dos momentos. Então, nota, vários pontos e ele se equivoca, por isso que a gente continua sustentando as mesmas teorias, porque veja como são frágeis as tentativas, mesmo dos escritores modernos, de tentar combater a teoria que está em Kardec. Porque eles começam a sair da racionalidade e, pior, da verdade. Eles começam a pôr em questão até o que está escrito por Kardec, o que é uma coisa bem mais grave, né? Eu dizer que Kardec falou que é 1000, mas não é 1000. Então, é só para citar um exemplo aqui, para as pessoas entenderem o grau de quem tenta responder. Ou então, o Eric sabe, a gente conversa bastante sobre aquele rapaz que tem um canal no YouTube que ele critica muito o espiritismo, né? Mas a gente vai ver ele falando sobre espiritismo, a gente vê que ele não conhece o espiritismo. Mas ele diz que ele se coloca como alguém da ciência que está criticando o espiritismo. Então, a gente vê o nível dos críticos, que é a mesma coisa na época de Kardec, né? O cara vinha e dizia assim, ó, tem uma nova teoria que vai derrubar o espiritismo. Aí Kardec, sabe o que Kardec fazia? Dizia assim, bom, se é algo tão importante assim, ele publicava na revista. E dizia assim, vamos ver se o senhor consegue o resultado, que até agora ninguém conseguiu. E aí, um ano depois, Kardec dizia assim, o senhor disse que em um ano o espiritismo não existiria mais, pois a gente esperou um ano e veio aqui mostrar que o espiritismo continua mais forte do que nunca. Então, é isso que nos faz ficar com Kardec, né? Bom, eu vou passar já para o Eric também, para fazer os comentários finais dele. A gente termina na próxima segunda, essa introduçãozinha, só para dar um gostinho para as pessoas. Na próxima segunda, a gente vai ver exemplos de questões que Kardec, na primeira edição, era de um jeito, na segunda, ele modifica, e a gente vai ver na revista nascendo o texto que ele usou para modificar a segunda edição. Então, há uma modificação da primeira para a segunda, e a origem dessa modificação está entre as duas edições, está na revista. A gente vai ver um exemplo prático das modificações do Livro dos Espíritos com vocês, e aí a gente já vai encerrar também para entrar nas questões. Da minha parte, eu quero agradecer ao Lauro, ao Eric, que participou conosco aí, sempre que puder, será bem-vindo. É uma excelente contribuição. Quero agradecer a todos que comentaram, mandaram questões, e que todos tenham uma boa semana. A gente se encontra na segunda que vem. Eu passo para o Eric e depois o Lauro. E Eric, você já aproveita aí e já responde o Alex, de certa forma o Michel respondeu, mas a pergunta é para você. Esse estudo é segunda 20 horas, né? Mas esse estudo, ele não é... Eu estou transmitindo para o meu canal, mas ele não é do meu canal, né? Ele é do canal do Lauro. É Estudar Kardec. Então, se inscreva no canal do Lauro, mas eu também posso retransmitir para o meu canal também. Vai ser retransmitido. O Michel também retransmite para o Kardec Tube, enfim. Mas é isso. Muito obrigado mesmo. Excelente. De certa forma, Eric, eu vou complementar na sua resposta. Esse estudo é nosso, né? O canal Estudar Kardec, a gente está fazendo por aqui, mas tem a participação do Kardec Tube, tem a participação, né, do seu canal Espiritismo em Kardec, do José, que com certeza vai estar conosco aqui. Então, é um estudo que é para realmente a gente buscar adquirir o conhecimento. Para fechar com chave de ouro, você fez esse comentário que, infelizmente, é o que a gente ouve aí no movimento espírita, né? Que o mais grave que já foi falado, que ela disse que ao ouvir dela, é que uma mulher ou uma criança foi estuprada por débitos anteriores e que o estuprador fez uma programação reencarnatória para fazer o mal. Isso é muito grave, mas infelizmente vai precisar de um tempo para poder se depurar disso. Olha, Michel, Eric, obrigado. Né? Quero agradecer a todos que, como o Michel bem colocou, né, participou aí conosco, fazendo as perguntas, os comentários. E, né, como a gente não tem pressa para encerrar, para terminar o nosso estudo, veja, a gente tinha uma ideia de fazer essa introdução em um único encontro, nós já vamos para o terceiro. Mas o importante é, quanto mais esclarecemos pontos, melhor é para todos nós, com certeza, né? Afinal de contas,
é um canal de estudos e o objetivo, então, é estudar com calma. Me despeço, agradecendo aos meus amigos aí mais uma vez e também a você que está conosco. Muita paz, muita luz e nos vemos amanhã às 18 horas para o estudo da Revista Espírita 1858. Um abraço a todos, fiquem em paz.